pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Gisele, sou diretora de Gente e Cultura da Infotec. Isso. Então, agora tá melhor? Tá. Então, eu sou Gisele, sou diretora de Gente e Cultura da Infotec. Estou fazendo parte desse time há 4 meses e a gente já identifica aí, né, os nossos grandes desafios hoje de captação, né, de mão de obra qualificada. E quando a gente está falando de mão de obra qualificada, não necessariamente é mão de obra com ensino superior, né? Então a gente tem um grande desafio aí de encontrar profissionais de nível técnico, né? Hoje, se a gente pega aí o nosso grupo de jovens, né, com formação, os mais jovens vão direto para as universidades, então cada vez mais o mercado precisa de pessoas com formação mais qualificada, com cursos específicos, e a gente não encontra isso nas universidades, né? As universidades trazem aí uma formação bastante generalista e a gente precisa desse desafio aí depois de formando as pessoas, preparando as pessoas para atuarem aí no mercado, principalmente de mineração e óleo e gás, né? Hoje a Infotec, a gente tem uma academia, né, própria, que é uma forma que a gente encontrou também de suprir um pouco essa necessidade do mercado. Então a gente faz a captação das pessoas e faz o processo de desenvolvimento. Mas é muito importante que a gente tenha aí uma grande parceria, né, com as escolas, com as universidades, para que a gente de fato já consiga trazer esses profissionais mais prontos, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade grande de novos negócios acontecendo, novos projetos acontecendo, mas a gente esbarra sempre em encontrar as pessoas. Assim, o turnover é altíssimo, então, porque todo mundo pescando no mesmo aquário, né? Então, o turnover é muito grande e a gente não consegue trazer aí as pessoas prontas a tempo, enfim, com essa formação que o mercado precisa. Assim, você está falando um ponto, Léo, e eu vou me meter a um outro fator. Das pessoas, inclusive, que se formam, a gente hoje, se a gente for pensar, principalmente no mercado de óleo e gás, né, e se a gente pensar no nível técnico, de pessoas que vão estar embarcadas em ambientes confinados, né, a gente tem uma exigência de uma maturidade comportamental que é muito grande, né? Então, assim, são negócios que envolvem muito risco, que a questão de segurança é um fator determinante. E isso esbarra muito nos conhecimentos, nas competências comportamentais. E que hoje também é um fator muito crítico. Então, assim, a gente, quando tem a questão técnica, do conhecimento técnico, da preparação, da formação, mas tem uma questão que é da habilidade de conviver, a maturidade profissional, que isso também tem sido um grande fator de risco para os negócios. Então, se você pensa que a gente vai embarcar pessoas, estou falando de pelo menos 15 dias num navio, numa plataforma, enfim. Então, assim, isso vai para além do conhecimento técnico. Estou falando de alguém que vai ter a maturidade, a capacidade de estar num ambiente confinado, né, de estar longe da família. Então, isso tudo também conta. E essa formação, ela não é uma formação que se encontra na faculdade. Assim, não tem curso para isso, né, gente? Então, assim, a gente precisa também começar a pensar em preparar as pessoas para esses ambientes. Pensar em ambientes de segurança. A gente vive num país onde a gente não tem uma cultura de trabalhar a segurança. A gente começa a trabalhar muito a segurança quando a gente está nas organizações. Então, como é que a gente começa a preparar desde cedo esses jovens para esses ambientes, para essas empresas, né? Então, assim, tem os ambientes confinados, mas a gente tem manutenção, trabalho com equipamentos que exigem muito conhecimento do equipamento, mas também um nível alto de segurança, e as pessoas não vêm não é da nossa cultura, né? Então, assim, essa também é uma formação que a gente precisa fazer, que a gente precisa investir. É o mais difícil, né? Porque se eu falo, estuda isso aqui, conhece essa técnica aqui, as pessoas vão lá, estudam, aprendem idioma, aprendem tudo, mas a questão comportamental realmente é o que a gente tem de mais difícil de treinar, o mais difícil de perceber, né? Que a gente só percebe quando as pessoas acompanham, quando as pessoas de fato estão efetivamente trabalhando, e o mais difícil de treinar. Então, de fato, a resiliência, essa capacidade aí de viver e administrar esses conflitos, né? Acho que isso realmente se trata de um ponto importante. A gente desfoca disso, né? A gente desfoca um pouco de soft skill quando a gente está falando de formação superior. A gente foca em especialização técnica, a gente
foca em conhecimento de ferramentas, de tecnologia, mas é muito interessante, quando a gente pega inclusive os dados aí de pessoas desligadas, elas não são desligadas porque elas não conhecem o técnico, elas são desligadas por questões comportamentais, na sua maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Então, como é que a gente prepara esses profissionais? Como é que a gente busca? É uma combinação difícil, né? Sim. Então, assim, voltando à sua pergunta, pleno emprego, mas tem uma série de fatores, uma combinação aí de conhecimento técnico, maturidade profissional, habilidade, né, para lidar com esses ambientes aí, seja confinado ou não, enfim, a questão da segurança, e isso de fato são fatores determinantes aí para a atração dessas pessoas, né? A gente tem uma formação, né, exatamente porque a gente percebe essa deficiência do mercado, então a gente tem uma academia para formação técnica de todas essas linhas de negócio que a gente atua. Então a gente tem aí quase 4.000 colaboradores no país inteiro, né? E com formação interna, com formação online, porque muitas pessoas estão em grandes projetos, então a maior parte desses treinamentos são treinamentos online que as pessoas conseguem fazer a qualquer momento, e onde a gente treina soft skills, né? E também o que a gente traz aí de ferramenta técnica, né? Que eles precisam. Todas as NRs, a gente tem uma revisão, um acompanhamento, um controle muito rigoroso desses treinamentos, porque são inclusive treinamentos impeditivos, né, da operação acontecer. Então tem um acompanhamento muito próximo. Além da formação técnica, um desenvolvimento do nosso time de liderança, né, porque a gente precisa desses líderes muito preparados para acompanhar, fomentar, né, as equipes que estão em campo, as equipes que estão nos projetos. Então, assim, é uma jornada de formação contínua, né? Treinamento, ele é contínuo. Então, a ideia é que a gente... A ideia não, né? A nossa atuação é de estar sempre formando, sempre acompanhando, muito atento ao mercado, o que tem de novas tecnologias, novos conhecimentos, para a gente estar aportando para a nossa equipe. Eu não acho, assim, acho que algumas profissões talvez deixem de fato de existir, dado aí a inteligência artificial, mas tem uma coisa que outro dia eu ouvi isso e achei interessante. Inteligência artificial, as pessoas vão precisar aprender a fazer pergunta. Então, assim, não adianta... Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, assim, as pessoas não conseguem saber nem o que elas querem, né, para começar a fazer pergunta. Então, assim, acho que é uma ferramenta... Vou contar uma experiência que eu vivi aqui hoje. Uma pessoa jovem me entregou um currículo impresso. E eu ri, assim, eu falei, poxa, você está na faculdade, me entregou um currículo impresso. Falei, você sabe que eu uso inteligência artificial para poder selecionar meus candidatos? Aí ele riu, eu falei, pois é, então assim, a gente está falando de pessoas que estão na universidade, que deveriam estar me ensinando, né? Sim. Então, assim, porque eles estão vivendo e respirando isso, mas eu acho que é um pouco dessa falta ainda de não só da maturidade, mas eu digo essa falta de noção onde a gente pode chegar com isso, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro ponto, a gente precisa aprender a fazer pergunta, porque é uma ferramenta poderosa, que facilita muita coisa. Então, assim, eu deixo de fazer um trabalho, às vezes, operacional, um trabalho mais repetitivo, porque a inteligência artificial vai poder me ajudar, mas eu preciso saber o que eu quero. Sim. Eu preciso saber fazer as perguntas certas, eu preciso fazer aquele prompt funcionar para mim, né? Então, acho que hoje a gente ainda não vê isso em larga escala, a gente não vê isso nas escolas. Então, assim, vou dar um passo anterior às universidades. Assim, as escolas não estão fazendo isso, as escolas estão ensinando, e eu vou falar isso porque eu tenho filhos adolescentes, o predicativo do sujeito, gente. Vamos aprender a fazer pergunta, é mais importante do que classificação gramatical, enfim. Sim. Então, como é que a gente prepara para esse ambiente, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente tem uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que eu acho que cada vez mais vai expandir, mas a gente precisa treinar as pessoas para usar essa ferramenta. Sim. Senão, você tá com uma Ferrari na mão e não tem carteira de motorista. Então, sim, assim, a gente não chega do outro lado. O pior dos mundos, né? O pior dos mundos, exatamente. E é tão interessante que hoje as pessoas quase pedem desculpas, né? Assim, não, olha, eu fiz isso aqui, mas eu usei o chat GPT. Que bom! Que bom que usou, que bom que a gente está minimizando o nosso tempo, né? De repente, para fazer uma atividade que não tem tanto, não é que não tenha valor, mas que não precisava de tanto esforço. Sim. Usando o chat, ou, enfim, a ferramenta aí de IA que for. Então, acho que a gente, de fato, as organizações precisam
também apoiar na preparação dos profissionais para usar da melhor forma. Acho que tem tanta coisa, a gente ainda não conhece, né? Como você disse, tem tantas oportunidades, tanta coisa que está sendo criada. Ontem mesmo eu vi uma inteligência artificial para a educação, que você consegue lendo os PDFs, e ele vai transformando aquilo ali em quiz para você ir respondendo os testes, enfim. Olha quanta oportunidade, a gente que desenvolve treinamento, tem um negócio que está pronto ali, para que eu vou ficar pensando eu aqui, queimando minha cabecinha? Está pronto, vamos usar, né? Mas eu preciso saber usar. Aí eu volto lá no começo, eu preciso saber fazer a pergunta. O que eu quero fazer, o que eu quero entregar, né, para as pessoas. Então acho que a gente tem muitas oportunidades, acho que a gente tem aí um momento de fato aí principalmente no setor de energia, né, de muito crescimento, mas a gente precisa estar com essa formação mais atualizada, né, assim, uma parceria grande com essas escolas técnicas, assim, principalmente para a gente dizer, olha, as empresas estão precisando disso aqui, a gente precisa ter um alinhamento, um compasso aqui, né, caminhar junto, porque não adianta a gente estar ensinando teorias, às vezes, né, conhecimentos muito genéricos, que eles não são aplicados na realidade. Então, assim, como é que eu trago isso, mas também eu trago a aplicabilidade desse conhecimento para o dia a dia, porque é isso que vai fazer diferença na formação e na preparação dos jovens, enfim, dos profissionais que vão chegar nesse mercado. Você precisa conhecer para poder fazer a pergunta, né? Sim. Então, até para chegar lá na frente, eu tenho que minimamente ter e esse conhecimento teórico, ele vai te fazer ter criticidade, a avaliação crítica, se o que você quer faz sentido ou não, se aquilo que está sendo aplicado talvez seja da melhor maneira ou não, enfim. Sim. Então, eu acredito muito nesse caminho conjunto e nessa aproximação que hoje a gente não vê, né? É muito difícil você ver essa aproximação das empresas com as escolas, principalmente as técnicas. Sim. A gente ainda vai muito nas universidades, é um caminho mais comum, mas as escolas técnicas a gente fica um pouco mais afastado, né? E eu acho que esse é um caminho muito necessário, porque é esse grupo de cargos, principalmente nesse nível, que a gente hoje tem um gap maior ainda de formação e de preparação dos profissionais. Eu acho que isso que a gente falou das empresas é essa aproximação com escolas, universidades e trazer, né, mais para perto um pouco dessa realidade prática. Eu acho que isso é fundamental, essa parceria. Além de abrir canais, acho que ela propicia a inovação, né? Então, assim, tá nesses lugares de fomento, de conteúdo, isso é muito importante, é muito relevante, e você também acaba fazendo a captação. E eu acho que principalmente para o público jovem, né, assim, para o pessoal que está em formação, é muito necessário esse aprofundamento técnico, né? E tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência para viver, para aprender, para experienciar, né? Acho que você falou um ponto importante, assim, não adianta achar que eu vou aprender hoje e vou aplicar amanhã, né? Eu preciso ter esse conhecimento até para poder ter senso crítico e talvez chegar e falar, olha, a gente não vai aplicar desse jeito porque tem um método melhor, né? Então acho que tem um caminho aí de uma construção, e precisa ser uma construção paciente, que hoje também tem essa coisa do quero muito rápido, lados, né? Para as empresas e para os alunos, né? Para quem está se formando. Exato. Então, acho que tem um pouco disso que eu já vim falando, né? Acho que a gente tem que pensar nessa construção sólida de não só da teoria, assim, eu preciso ter a aplicabilidade do meu conhecimento, assim, né? E principalmente todo o lado do soft skill, porque isso hoje este é um grande ponto nervoso nas organizações, assim, no nosso negócio, onde a gente tem questão de segurança, a questão de ambientes confinados, ambientes de risco, enfim. Esse é um ponto extremamente crítico, assim, a maturidade profissional para estar nesses lugares, isso faz muita diferença, né? Então, cada vez mais poder experienciar, trocar, e acho que tem um outro ponto que é muito importante que a gente não mencionou aqui, um ambiente diverso. Né? Então, assim, se a gente puder pensar também no aspecto da diversidade, às vezes, assim, a gente vê muitas vezes as organizações, vamos na faculdade tal, vamos no curso tal. Não, a gente vai encontrar pessoas em todos os lugares. Eu acho que hoje a gente recruta atitude, né? Muito mais atitude do que o rótulo, do que de onde vem. Eu acho que isso faz diferença nas organizações, né? Quem está afim de fazer, quem está afim de aprender, a gente tem que querer aprender, porque a gente está num aprendizado constante. A gente tem que desaprender o que a gente aprendeu para aprender de novo. Então, eu acho que isso são comportamentos aí importantes aí para o mercado de trabalho.